olá, alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar cinética. Nós já trabalhamos um pouquinho de cinética lá no Enem da primeira semana, vimos ali alguns experimentos e hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre aquelas reações que trabalhamos na aula do Enem. Se você perdeu, corre lá e assiste, tá bom? Então vamos hoje continuar com o nosso tema de cinética e os fatores que influenciam uma reação. Então nós precisamos identificar e entender como que podemos fazer processos que podem retardar ou que podem favorecer uma reação química. E vamos também trabalhar um pouquinho sobre a questão de ordem de reação. Apesar desse conteúdo não estar no PET de vocês, é muito comum isso cair em alguns concursos, então eu achei interessante trazer isso para vocês também estarem cientes dessa parte, ok? Bom, então, sobre o efeito da concentração. Nós vimos em uma das reações com permanganato de potássio que aonde havia uma concentração maior de reagente, a reação aconteceu mais rápido. Mas vamos entender por quê? Então, olha só, se a gente calcular a velocidade do consumo de um reagente, com o passar do tempo, essa velocidade irá diminuir. Nós vimos isso num gráfico que eu apresentei para vocês lá no ciclo 4. Então, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, inicialmente nós temos uma quantidade, vamos colocar 10 mols por litro de um reagente. Quando eu começo a reação, o que vai acontecer com essa concentração? Ela vai diminuir, correto? Porque eu vou consumir o meu reagente para formar o meu produto. Logo, eu vou diminuir essa concentração. Então, cada vez que eu estou diminuindo essa concentração, eu altero a velocidade de reação. Então, ela começa numa determinada velocidade e à medida que o reagente vai diminuindo, essa velocidade também vai diminuindo, ok? Outro ponto interessante. Quando nós aumentamos a concentração de um reagente, nós aumentamos a velocidade. Olha que legal. Pensa aí nessa foto que eu trouxe, que é justamente de umas brasas, É muito comum a gente pensar em churrasco, queima ali de um carvão. Quando você abana ou até mesmo sopra, um carvão que está ali incandescente ou até mesmo restos ali de madeira que estão incandescentes, o que acontece? Aumenta então ali novamente aquele fogo, parece que aumenta novamente o fogo. Mas por que será que isso está acontecendo? Quando você está abanando ou quando você está mesmo soprando, você está deslocando o ar em volta ali daquela reação, daquela combustão. E o que acontece? Quando eu desloco o ar ali em volta, eu estou colocando em contato mais oxigênio próximo da chama, ou seja, eu estou alimentando a reação química. Então, eu estou aumentando a concentração de um dos reagentes da combustão, que é justamente o gás oxigênio. Então, nós chegamos à conclusão que quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação química. Bom, nós podemos também fazer uma relação matemática em relação à concentração do meu reagente e o tempo. Então, olha só, vamos observar aqui nessa tabela. Eu tenho o N2O5 numa concentração inicial de mol por litro. E a velocidade inicial, ou seja, toda vez que eu tenho uma concentração, eu tenho uma velocidade referente a essa concentração, que está em mol por litro por hora, ok? Então, quando eu tenho a concentração 0,010, eu tenho uma velocidade de 0,016. Mas quando eu dobro essa concentração, ou seja, se eu começo a minha reação com 0,020, eu também dobro a velocidade. Então, ela passa a ser 0,032. Se eu triplico a minha concentração, ou seja, se eu faço esse valor multiplicado por 3, eu observo matematicamente que a velocidade também foi multiplicada por 3. Então, nós percebemos que esta relação matemática ela pode ser representada pela seguinte equação. A velocidade de reação é igual a K, eu vou explicar o que é esse coeficiente mais para frente, vezes a concentração do meu reagente, no caso, o N2O5, ok? Então, essa é uma relação matemática. Débora, sempre vai ser assim? Não. Olha que interessante essa outra.
Então, agora eu tenho aqui como reagente, participando de uma determinada reação química, o CH3, CHO, mol por litro. E tenho a velocidade inicial em mol por litro por hora. Então, aqui eu vou ter a concentração de 0,10 e tenho a velocidade referente de 0,085. Quando eu dobro essa concentração do meu reagente, o que acontece com a minha velocidade? É como se eu tivesse multiplicado por 4. Se eu pego e triplico a minha concentração do reagente, é como se eu estivesse multiplicando por 9. Então, observe que agora esse valor ele não é mais diretamente proporcional. O que eu tenho ali é o quadrado da concentração. Então, a equação cinética seria velocidade da reação igual ao valor de K multiplicado pela concentração do meu reagente elevado a 2. Então, essa relação matemática ela é muito empírica, gente. Essa relação matemática, normalmente, é quando você faz uma série de experimentos e vai coletando esses dados para você ter justamente esses valores, ok? Mas vamos agora trabalhar com o que nós chamamos de lei de cinética. Então, vamos considerar uma equação genérica, onde o A e o B é como se fossem os coeficientes, o X e o Y, os meus reagentes, que vão formar os produtos que no momento não nos interessam, ok? Então, nós vimos que a velocidade, ela tem uma relação direta com os reagentes. Se eu tenho 2 reagentes, eu preciso considerar isso numa equação, certo? Então, a lei da cinética considera as concentrações dos reagentes, ok? Então, aqui eu vou ter a concentração de X, que é um reagente, vezes a concentração de Y, que é outro reagente. E tenho elevado a M e a N. Quem que são esses números? Lembra que nesse último exemplo que eu passei para vocês, a concentração daquele CH3, CHO, era elevado a 2? Então, aquele 2 ali, ele é a ordem de reação. Então, é a ordem de reação em relação àquele reagente, ok? Então, voltando, o V é a velocidade, o K é a constante de velocidade, tá? Esse valor normalmente ele é fornecido a vocês. O M e o N são justamente os expoentes que vão formar a ordem de reação. E a soma dos expoentes, nós temos então a ordem global dessa reação, ok? Bom, então vamos ver agora os mecanismos de reação. Então, nós temos 2 tipos de reação. Aquela reação em que, com apenas um choque efetivo, eu consigo a formação do meu produto. Exemplo, uma imagem que eu trabalhei com vocês lá no volume 4, onde eu tinha o ozônio, né, o O3, reagindo com o NO. Então, eu tinha um choque e saía O2, que é o gás oxigênio, e saía o NO2, certo? Então, com apenas um choque efetivo, eu consegui, então, a formação ali do meu produto. Nesse caso, nós chamamos isso de uma reação elementar, onde apenas com um choque eu consigo a formação do meu produto. Aí eu trouxe aqui o exemplo que eu dei na aula, no ciclo passado, e também esse outro exemplo, 2NO reagindo com H2, formando N2O mais H2O, ok? E tem aquelas que nós chamamos de não elementar. Bom, se a elementar ela acontece com apenas um choque efetivo, a não elementar é aquela que vai acontecer em etapas, ou seja, precisa que haja um choque inicial entre os reagentes, provavelmente, para depois que aconteça a formação desses produtos. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui o NO, 2 moléculas de NO, que eles precisam se chocar para formar esse complexo N2O2. Depois, esse N2O2 vai se chocar a molécula de O2 e vai formar o meu produto, que é o NO2. Então, observe que foi necessário 2 etapas para que isso acontecesse. Ao acontecer essas etapas, nós temos, então, a primeira etapa e a segunda etapa. Débora, sempre vai acontecer as reações em apenas 2 etapas? Não. Podem acontecer em variadas etapas. E o que vai determinar a velocidade total da reação?
vai ser justamente a etapa mais lenta. Aquela reação onde eu tenho uma etapa mais lenta, onde ela que vai determinar a velocidade total da reação global, certo? Então, essa reação ao final aqui, nós chamamos de reação global, que é justamente a reação que é a reação entre os reagentes, mas que não fala das etapas que estão passando, fala do total, o que vai acontecer, ok? É como se você pensa o seguinte, você está assistindo alguma coisa seriada, né, que tem ali os capítulos certinhos. Ao invés de você ver o que está acontecendo, você assiste o primeiro e você assiste o último. Então, você sabe o início e o final da história, mas não sabe as etapas do meio, ok? Então, a reação global é como se fosse isso. Vamos dar continuidade, então, aqui sobre essa lei da cinética. Então, a reação elementar, como ela já vai gerar o produto, você pode considerar a lei de cinética, onde a velocidade vai ser igual a K vezes a concentração dos seus reagentes elevada aos coeficientes estequiométricos. Então, se ali tivesse 2H2O, então esse 2 que estaria na frente do H2O é o coeficiente estequiométrico. Lembra que nós trabalhamos muito isso aqui? Então, esse número nós vamos elevar ao valor da concentração. Bom, e numa reação não elementar? Você vai considerar a etapa lenta. Então, a velocidade vai ser sempre em função dos reagentes da etapa lenta. Então, no caso aqui, seria a concentração de HBr e a concentração de NO2. Observe que, como o HBr e o NO2 não tem um número ao seu lado, indica que a ordem ali de reação é 1, ok? Bom, vamos trabalhar agora os efeitos da temperatura. Nós vimos ali, então, na aula do Enem, que a temperatura pode sim afetar, né? A reação que aconteceu ali na água que tinha maior temperatura, ela foi mais rápida. Então, ou seja, ela interfere na reação, ok? Então, quando elevamos a temperatura, provocamos um aumento da energia cinética das moléculas, fazendo com que haja uma maior quantidade de moléculas com energia suficiente para reagir. Isto é, com a energia superior à energia de ativação. Então, resumindo, quanto maior a temperatura, maior será a constante, automaticamente mais rápida será a reação química. Um exemplo que eu trago para vocês é o vapor de gasolina. Então, se eu pegar um pouco de gasolina, colocar num recipiente aberto e colocar aqui no estúdio ou colocar na minha casa, vai começar a ter vapores ali, mas não vai pegar fogo, certo? O que precisaria para fazer pegar fogo? Então, eu precisaria ou de uma chama inicial, né, um isqueiro, alguma coisa assim, ou até mesmo uma faísca elétrica. O que isso vai promover? A faísca elétrica, ou essa chama inicial, o que vai acontecer? Ela vai fornecer energia para que algumas moléculas de vapor da gasolina entrem em combustão, reajam com oxigênio. Como essa combustão é uma reação muito exotérmica, ou seja, libera muita energia para o meio, a reação, ao liberar a energia para o meio, vai liberar energia para as demais moléculas ali no líquido atingirem, superarem a energia de ativação e entrarem em combustão. Então, se eu acender um fósforo perto de um líquido de gasolina, o que vai acontecer? Vai explodir. Então, é justamente essa ideia, porque essa energia inicial que nós demos permitiu que uma parte das moléculas entrasse em reação. E a energia dessa reação permitiu que todas as demais entrassem em reação. E isso vai acontecendo, é como se fosse uma escada. E isso vai permitindo que haja essa explosão tão violenta e tão rápida, ok? Então, observe como que a temperatura pode influenciar numa reação química. Outro efeito que nós podemos citar é a superfície de contato. Então, quando eu trabalhei ali com o comprimido, o comprimidinho, e quando eu macerei o comprimido, vocês viram ali que houve uma diferença. Por que está acontecendo isso? Vamos ler? Então, em reações das quais participam reagentes que se encontram em diferentes fases, a velocidade será tanto maior quanto maior for a superfície de contato entre essas fases. Então, vamos pensar aqui em duas situações. Uma,
Imagine lá uma corrente, né, que vai ficar exposta ali ao ambiente, à chuva, ao ar, e ela vai enferrujar. E vamos pensar também nessa bucha, né, esse bombril que a gente usa aí em casa. Se você pegar o bombril e usar ali lavando a louça, mais ou menos no horário ali do almoço, à tarde você vai observar que vai acontecer o quê? Ela já vai estar enferrujada. Mas e a corrente? Mesmo se eu molhar a corrente, né, no outro dia ela não vai estar ainda toda enferrujada, vai levar um tempo maior. Isso porque no bombril, na palha de aço, o que nós vamos ter? Nós vamos ter maior exposição dos fios de ferro. Isso vai aumentar a quantidade de contato do ferro com o oxigênio, com a água ali também, e vai fazer então a formação da ferrugem, ok? E nós temos ainda outros fatores que podem influenciar também. Por exemplo, a natureza dos reagentes. Se eu tenho um reagente que ele tem muitas ligações, ou ele tem ligações muito fortes, essas ligações precisam ser rompidas para a formação dos novos produtos. Logo, se eu tenho essa característica da natureza dos meus reagentes, vai levar muito mais tempo, vai requerer muito mais energia para conseguir, então, quebrar essas ligações. Outra coisa interessante é a luz e a eletricidade. Então, se eu tenho reações químicas que acontecem diante da luz ou que precisam dessa corrente elétrica, se eu não forneço esses dois elementos, a reação vai levar muito tempo ou pode nem acontecer. Trabalhamos ainda a ideia da pressão, ou seja, se eu tenho ali uma reação química que envolva gás, quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, eu faço com que as moléculas estejam em contato, diminuo essa distância entre as moléculas, o que promove, então, mais choques e aumento dos choques efetivos, ok? E ainda nós temos duas substâncias interessantes, que são os inibidores e os catalisadores. Os inibidores vão ser substâncias que vão se ligar ao complexo ativado, inibindo a formação, então, dos meus produtos. Esses inibidores normalmente retardam a reação ou até mesmo impedem a reação química de acontecer. Os catalisadores são aquelas substâncias que vão se ligar ao complexo ativado e vão acelerar a reação química, ou seja, a reação química vai ser muito mais rápida porque ele vai diminuir a energia de ativação. Eu coloquei aqui duas situações que eu achei interessante. A primeira fala de você usar o bombril e você colocar o bombril, passar o bombril num sabão, por exemplo, sabão em barra, e colocar uma camada ali de sabão no bombril. E isso impediria a ferrugem. Por quê? Porque ao colocar essa camada ali de sabão, eu estou impedindo que o ferro, né, ali da palha de aço, entre em contato com o oxigênio. Então, dessa forma, eu inibo a formação da minha ferrugem, entendeu? Outra situação, a digestão de alimentos, né? A mãe da gente sempre fala, mastiga bem, né? Tem aí alguns profissionais que já chegaram até a falar que temos que fazer mais de 100 mordidas, né? Mastigações antes de engolir. Por quê? Imagina que você vai engolir um pedaço de carne inteiro e o outro você vai engolir mastigado. O que vai acontecer no seu estômago são reações químicas. Então, o que vai ser mais fácil de ser digerido, de acontecer a reação? Aquela carne inteira ou aquela carne bem mastigada, bem triturada? A carne triturada, né? Então, por isso que nós, então, mastigamos e diminuímos o tamanho do alimento justamente para facilitar ali a nossa digestão, as reações químicas que vão acontecer no nosso estômago. E por último, para a gente poder entender um pouquinho, como que seria entender ali a ordem de reação? Então, eu tenho um experimento, né? E ele foi determinado a lei de velocidade com esse valor. V é igual a K vezes a concentração de H2 vezes a concentração de NO elevado a 2. Letra A. Qual seria a ordem de reação do H2? A ordem de reação seria 1, porque como não tem nada aqui em cima do H2, então ele seria 1. A ordem de reação do NO seria 2, porque ele está elevado a 2. E a ordem de reação global seria 3, seria a soma do 1 mais 2. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.
No mais, se ficou alguma dúvida, mande para os nossos canais de atendimento, vai ser um prazer responder a sua dúvida no nosso ao vivo. Um grande abraço virtual e até mais!